Olá pessoal, hoje eu apresento a vocês uma passagem muito engraçada do Novo Testamento. Tem umas três passagens que eu considero muito engraçadas porque elas, na verdade, mostram o contrário do que o escritor pretendia mostrar. Essa mesma, na verdade, vai mostrar que Jesus é, foi considerado mentiroso pelos apóstolos. As pessoas leem e não prestam atenção nos detalhes. Vamos lá. Jesus, o mentiroso, é desmascarado. Que o vosso coração. O texto é um pouquinho comprido, mas é importante que o leiamos. Que o vosso coração, eu grifei algumas partes para o principal no texto. Vamos lá. Que o vosso coração não se aflija. Creem em Deus. Creiam também em mim. Essas são as palavras de Jesus. Há muitas moradas onde vive meu Pai. Ou seja, esse Pai que Jesus está se referindo só pode ser o Deus hebreu. E essa morada só pode ser o céu, né? Não tem o que se extrair além disso, dessas palavras. É muito clara as palavras. Só um, só um ignorante, um tapado, um retardado que não entender essas palavras. E vou aprontá-las para a vossa chegada. Isso Jesus falando aos seus discípulos, que ia para o Pai, e que na casa do Pai tinha muitas moradas, que ele ia primeiro para preparar essas moradas para a chegada desses discípulos. Quando tudo estiver pronto, então virei para vos levar. Quer dizer, ele ia para o céu, ia preparar essas moradas, que essas moradas ainda não estavam prontas, não estavam devidamente preparadas para a chegada desses ilustres moradores. Então virei para vos levar, para que possam estar sempre comigo onde eu estiver. Se assim não fosse, eu próprio vos teria dito claramente. Aliás, vocês sabem para onde eu vou e como se vai para lá. Jesus disse que os discípulos sabem para onde ele vai e os discípulos sabem como é que se faz para chegar lá, ou seja, lá no céu. Aí um dos discípulos diz o seguinte: não sabemos, interrompeu Tomé. E depois que Jesus faz todo esse discurso, aí Tomé vem e diz: nós não sabemos nada disso não. Se não fazemos a menor ideia para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Ou seja, Tomé desmente o Jesus. Jesus começou aquele discurso dizendo que ia para o Pai e que ia preparar a morada para os discípulos e que na casa do Pai tinha muitas moradas. Aí depois Jesus disse: e você sabe quando é que eu vou? Que chega lá. Aí Tomé vai e diz, desmente ele totalmente. Nós não sabemos para onde você quer, para onde você diz ir, e nós também não sabemos como se faz para chegar lá. Aí vem Jesus. Jesus disse-lhe: sou eu o caminho, sim, e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem ser através de mim. Se, se tivessem sabido quem sou, então saberiam também quem é o meu Pai. A partir de agora, já o conhecem e o têm visto. Aí quando Jesus fala que o discípulo já conhece o Pai e ele já o tem visto, aí vem Filipe e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: ainda não sabes quem eu sou, Filipe, mesmo depois de todo esse tempo que passei convosco? Ou seja, Jesus dizendo que os discípulos já para saber todas essas coisas, pelo tempo que eles já viviam com Jesus. Só que os discípulos não sabiam nem quem era esse caminho, não sabia quem era o Pai e nem sabia por onde é que se fazia, não sabia como é que se fazia para chegar nesse local, que no caso era o céu. Ou seja, Jesus é passado por mentiroso. Primeiro por Tomé, depois por Filipe. Aí, aí Jesus, quando é questionado, porque Filipe diz assim:
mostra-nos somente o Pai, só nos basta como prova das suas declarações, só basta nos mostrar o Pai. Aí Jesus vem e desconversa. Olha o papo de Jesus. Ainda não sabes que eu sou, Felipe? Mesmo depois de todo esse tempo que passei convosco, todo aquele que me viu, viu também o Pai. Só que Felipe não quer saber se Jesus ali estava representando o Pai ou que se os discípulos vendo Jesus estavam vendo o Pai. Não, ele queria ver o Pai. Como Jesus não tinha como mostrar o Pai, aí ele veio com esse desdobro, essa conversa furada. E se quem estava vendo ele estava vendo o Pai. Então, por que me impedes para veres? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus reconhece que o Filipe não acredita nas conversas, nas palavras de Jesus. É por isso que Jesus é claro. Não acredites que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que digo não são minhas, mas vêm do meu Pai, que vive em mim. E é através de mim que ele realiza as suas obras. Veja que eu grifei aqui, viu? Que Jesus disse que é através dele que o Pai, Jeová, Javé, Yahu, o Yahu, Yahshua, que mais, realizava através de Jesus as obras. E é através de mim que ele realiza as suas obras. Creiam somente que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. E Jesus pede que os discípulos não creiam mais em nada, somente que ele está no Pai, que o Pai está nele. O discípulo não precisa acreditar mais em nada, somente nisso. Ou então, se não for suficiente, diz Jesus, acredite por causa das obras que me viram fazer. As obras, lembre-se que Jesus disse que as obras que ele fazia eram as obras do Pai, aqui, e é através de mim que ele realiza as suas obras. E aquelas obras que Jesus fazia, como levantar os mortos, fazer os surdos ouvirem, os cegos verem, os doentes serem curados, aleijados andarem, e assim por diante, eram as obras do Pai dele, que ele fazia por meio do Pai, porque o Pai estava nele. Aí Jesus disse que se os discípulos não acreditassem nas suas palavras, que acreditassem pelo menos nas palavras ou nas obras que ele fazia. Ou então acredite por causa das obras que me viram fazer. Digo-vos solenemente que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu, e maiores até, porque vou para junto do Pai. Podem pedir-lhe tudo, ou seja, Jesus disse que os discípulos podem pedir tudo, qualquer coisa, quando eu estiver junto do Pai, no nome dele, em meu nome, que eu farei. Pois isto contribuirá para a glória do Pai, por causa do que eu, o Filho, farei por vocês. Sim, peçam seja o que for, servindo-se do meu nome, que eu o farei. Vamos voltar ao texto. Jesus disse que os discípulos, não acreditando nas palavras de Jesus, pelo menos acreditassem nas obras que ele fazia, que ele fez, que eles viram. De Jesus, farás, e Jesus disse que aqueles discípulos, se crescem nele, iam fazer as mesmas obras, olha, fará as mesmas obras que eu, ou seja, que Jesus fez. E ainda Jesus acrescentou, e fará obras ainda maiores até, porque vou junto do Pai, e pode pedir-lhe tudo. Veja, a palavra tudo, ela não fixa limites, ela não estabelece exceções. Esse tudo engloba qualquer coisa, qualquer possibilidade. Ou seja, os discípulos de Jesus, poderiam pedir qualquer coisa, das possíveis e das impossíveis que seriam feitas desde que esses discípulos pedissem em nome de Jesus. Mas vejam que temos essa questão a ser discutida aqui, e tem as questões que eu mostrei, que 2 discípulos de Jesus desmentem ele. Jesus fala uma coisa, declara uma coisa, e o discípulo Tomé vem e desmente ele. Jesus está mentindo, porque Jesus disse que eles sabiam de uma coisa. O discípulo veio e disse que não sabia nada daquilo, não. Veja
Que história mal feita e que enredo mal elaborado. Filipe pede para ver o Pai. Diz que não, Jesus não precisa fazer mais nada, provar mais nada, só quero que você mostre o Pai. Aí Jesus vem e desconversa. Por quê? Porque Jesus não tinha como mostrar o Pai. Esse relato também aparece numa conversa que Jesus tem com os fariseus. Depois eu vou postar aqui também novamente. Eu vou postar esse vídeo para vocês verem como é engraçado. Os fariseus colocam Jesus numa saia curta. Aí Jesus vem com uma conversa por fora que não tem nada a ver, como ele fez aqui com o Filipe. O Filipe pediu para o pai, para ver o pai, aí Jesus vem dizer que ele era o pai, que quem via ele estava vendo o pai, e que ele estava esse tempo todo e ainda não sabia quem era ele, tal, essa conversa furada. O discípulo não queria saber nada disso. O discípulo queria ver o pai. E na parte final aqui nós vemos a mentira do que é a fé cristã. Porque Jesus declara que os discípulos, tudo que eles pedissem, tudo, ou seja, a palavra tudo, ela não envolve, ela não contém no seu bojo a ideia de alguma restrição ou alguma limitação. Independente de qualquer coisa, os discípulos fariam as mesmas obras que Jesus fez e até obras maiores. Agora a pergunta é: que obras eram essas que Jesus disse que os seus discípulos fariam? Jesus disse que fariam as obras que ele fez e que eram as obras que o Pai e que essas obras eram do Pai, e por isso que Jesus fazia. É através de mim que ele realiza as suas obras. E aí Jesus disse que fará, os discípulos que crescem nele, fariam as obras, as mesmas obras que ele fez, e ainda maiores. Aí eu pergunto, quais são as obras que Jesus fez? Aquelas que eu mencionei. Levantar os mortos, dar vista aos cegos, fazer os surdos ouvirem, curar leprosos, curar os cegos, como eu falei, dar vista aos cegos, aleijados e assim por diante. Eram essas obras que nós vemos Jesus fazendo no Novo Testamento. Veja que ele colocou no plural as obras, então não é uma obra ou uma obra especial. São todas as obras que Jesus fez e que os discípulos viram que eles fariam. Ainda mais acrescentou, ainda mais poderosas que essas obras. Aí o difícil é você ver, ou nós vermos, que obra poderia ser mais poderosa do que alguém levantar os mortos? Será que existe uma obra mais poderosa que essa? Existe uma obra mais poderosa que você fazer um cego ver? Existe obra mais poderosa de você fazer um aleijado ou um surdo, um aleijado andar, um surdo ouvir ou um mudo falar? Será que existe obras mais poderosas que essas? Veja que mentira. É uma mentira dentro de outra mentira. Primeira mentira é ele dizer que os discípulos fariam as mesmas obras que ele fez. E depois a segunda mentira é ele dizer que essas obras que os discípulos iam fazer podiam ser até ainda maiores do que a que ele fez. As obras que os discípulos iam fazer, se pedissem em nome dele, seriam ainda maiores do que ele fez enquanto esteve aqui na Terra. Veja que mentira. Duas mentiras dentro duas mentiras numa declaração. Primeiro porque no tempo de Jesus não vemos os discípulos fazendo obras mais poderosas que ele. O mundo que os discípulos fizeram foi as mesmas obras que Jesus fez. Foi levantar os mortos, Mateus lá fala, Mateus 6, se eu não me engano, diz que os discípulos foram mandados por Jesus em número de 2, foram 70 discípulos, e conseguiram expulsar os demônios, curar os cegos, levantar os mortos, ou seja, os discípulos fizeram as mesmas obras que Jesus. Mas não vemos nos evangelhos os discípulos fazendo obras mais poderosas que Jesus. Então, no próprio contexto bíblico do Novo Testamento, nós vemos as mentiras dos seus enredos. E se trouxermos para o nosso dia, que os crentes, os cristãos, dizem que essas palavras de Jesus não se referiu apenas aos seus discípulos da época, mas também aos discípulos futuros, que seriam eles hoje, da nossa época, aí surge a nossa pergunta. Quando foi que nós vimos um crente, por mais crente que fosse,
curar um cego de verdade, curar um surdo de verdade, curar um aleijado de verdade, curar um amputado de verdade, ou mesmo ressuscitar um morto. Quando foi que nós tivemos notícia pelo rádio dessas coisas acontecerem? Primeiro porque as curas que acontecem é sempre nas igrejas. Quando fora, essas supostas curas são curas do tipo dor de cabeça, dor no joelho, dor na perna, e um comprimido resolve no instante. Você não precisa nem de oração nenhuma. Então, as declarações de Jesus se tornam tanto mentirosas em seu tempo e mais ainda em nosso tempo, porque não vemos nenhuma dessas coisas os cristãos fazerem em nome de Jesus e se concretizarem. Aí eles apelam dizendo que essas obras não eram aquelas obras de Jesus, não eram aquelas obras de curar tal. Mas isso é mentira, porque o texto mostra que eram essas obras. É tanto que, como eu disse, lá em Lucas, em Mateus, Lucas 10, se eu não me engano, em Mateus 6, mostra que os discípulos fizeram isso. Curaram cegos, aleijados, surdos, mudos, ressuscitaram mortos, cumprindo assim o que Jesus falou aqui. Só que no Evangelho, nos Evangelhos, nós não vemos os discípulos fazendo obras mais poderosas que essas. Os discípulos não fizeram obras mais poderosas que Jesus nunca. E hoje, principalmente, não vemos ninguém fazendo obra mais poderosa, ou mesmo as iguais às que Jesus fez e os seus discípulos dentro dos evangelhos. As supostas curas que nós temos notícia são todas fraudulentas, todas mentirosas. Bom, os evangelhos deixam bem claro que Jesus teria começado seu ministério de pregação com a idade aproximada de 30 anos. Esse ministério de Jesus durou mais ou menos de 3 anos e meio a 4 anos. Durante esse tempo, Jesus, segundo os evangelhos, teria se dedicado a ensinar aos pobres, miseráveis, desprezados, entre eles seus discípulos. Pois bem, sabendo que muitos dos discípulos de Jesus já eram discípulos de João, o batizador, não é lógico e nem sensato imaginarmos que esses homens não soubessem nada das Escrituras. Até porque os cristãos alegam, né? Os discípulos, desde seus primeiros, aliás, os judeus, desde os seus primeiros anos de vida, já aprendem a ler e a escrever o hebraico. Os cristãos em geral afirmam que os judeus eram um povo dado à leitura de suas escrituras desde os primeiros anos de idade, e desde a antiguidade, afirmam os cristãos. Na Bíblia, encontramos, por exemplo, Jesus aos 12 anos ensinando aos doutores da lei judaica, os fariseus, o que hipoteticamente comprovaria que os hebreus tinham instrução muito cedo. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Lucas 2, versos 42, 46 e 47. Diante de tão prematura dedicação aos estudos de sua lei, como explicar que os discípulos de Jesus não conhecessem nada da lei dos judeus? Porque nós vemos em diversas passagens os próprios discípulos de Jesus, que já estavam há bastante tempo com ele, e que muitos deles já vinham do convívio com João Batista, e que por serem judeus, segundo a argumentação cristã de que os judeus aprendiam a ler e a escrever o hebraico desde bem cedo, se torna incompreensível como esses discípulos de Jesus não conheciam nada das Escrituras. As questões simples e básicas do costume judeu, nós vemos os discípulos desconhecerem no texto. O próprio Jesus, em várias situações, mostra desconhecer situações que ele deveria saber como judeu, e, sobretudo, como o tal Filho de Deus, o Messias. No relato acima,
de João, que nós vemos todo aquele texto, da palhaçada, né, que Felipe e Tomé desmentem Jesus, podemos ver que os discípulos de Jesus sequer sabiam o caminho a que seu mestre tanto se referia. Qualquer idiota, um imbecil qualquer que lê essa passagem, vai ver que, quando Jesus falou que o caminho, que estava falando do caminho, que o caminho levava ao Pai, qualquer um retardado saberia que Jesus está se referindo de ir para o céu, que aquele Pai era o Deus hebreu. Os discípulos não sabiam nada daquilo. Veja que absurdo. Não sabia quem era o Pai, não sabia que Jesus estava falando do caminho, que caminho era aquele. Veja que construção mal feita e que sem sentido, né? Porque, como já dissemos, os discípulos de Jesus, muitos deles eram discípulos de João. Então deveriam saber, já que a própria Escritura dizia que João Batista veio preparar o caminho do Messias, que era Jesus. Mas eles não sabiam de nada, nada, nada. As passagens mostram que eles não sabiam, por exemplo, essa, né? Mostra que eles não sabiam de nada. E isso já convivendo com Jesus há bastante tempo. E veja que João Batista, segundo os relatos bíblicos, era a voz que clamava no deserto para preparar o caminho. Jesus apenas daria continuidade ao trabalho já iniciado por João. No entanto, os discípulos nunca souberam que caminho era esse, e quando Jesus disse que os seus discípulos já o conheciam, passou por mentiroso descarado. Tomé disse que sequer sabia para onde Jesus queria ir e que não sabia caminho algum. Perceba que é clara a informação de Jesus. Ele está dizendo que iria para o céu e que chegando lá providenciaria moradas para os discípulos, vez que lá havia muitas moradas. Mas mesmo assim, os discípulos não entendem essa informação. Veja que absurdo. Depois que é desmentido por Tomé, Jesus vem como se estivesse falando metaforicamente. Só que ele não estava falando assim. Sua mensagem é muito clara. Quando eu digo que Jesus não está falando assim, não está falando metaforicamente, não está falando de uma forma não literal. Jesus está falando de forma literal mesmo. Jesus então disse que ele é o caminho que conduz ao Pai. Mas a questão não era essa. Que Jesus era caminho, se não era. A questão é que Jesus disse que os discípulos sabiam do caminho que levava ao Pai e quem era o Pai. Tomé disse que não sabia de caminho nenhum, nem sabia nem para onde ele ia. Aí Jesus veio com essa enrolação dizendo que ele era o caminho que conduz ao Pai. Só que não foi isso que ele estava dizendo. Sabemos isso porque ele disse que estava indo preparar um lugar, ou seja, Jesus estava dizendo que tomaria o mesmo caminho, o qual os discípulos deveriam já conhecer. Na primeira fala de Jesus, Jesus não diz nada disso, que ele era o caminho, porque Jesus também ia seguir esse caminho, que era ir para o céu se encontrar com o Pai. Então não tem essa de Jesus vir agora e dizer, que eu sou o caminho, para chegar ao Pai tem de vir por mim. Não tem nada a ver. Isso é conversa do escritor, que de tão idiota fez esse texto de forma tão ridícula, que só mostra que os judeus eram analfabetos, não conheciam sua lei, e que o relato é fantasioso. Não tem nada que ele fosse esse caminho, pois ele mesmo tomaria esse caminho. Tá entendendo? Essa questão de que ele era o caminho, pois o texto mostra que ele tomaria esse caminho. Jesus ia seguir esse caminho, que o caminho era o caminho de ir para o céu. Jesus não poderia ser o caminho e ele mesmo andar por esse caminho. Você vê que as ideias se desencontram. A informação passada por Jesus não se trata de parábola ou metáfora. Não há nada de segredo contido nela. A mensagem é clara, como falei. Em seguida, Jesus disse que se eles soubessem quem de fato era ele, ou seja, os discípulos não sabiam. É que Jesus alega que se eles soubessem de fato, eles teriam sabido quem era o Pai.
Em outras palavras, Jesus está dizendo que os discípulos não conhecem nem a ele nem a seu Pai. Contrariando essa sua afirmação em dizer que os discípulos não o conheciam de verdade. Jesus disse que a partir daquele momento eles conheciam tanto ele como o Pai. Porém, o pobre instrutor é envergonhado novamente, quando Felipe diz que não precisa que ele vá preparar caminho algum, basta que ele mesmo mostre o Pai. Só basta que ele mostre o Pai. Que vergonha, Jesus. Aí Jesus então diz que quem o vê está vendo o Pai. Mas a conversa não é essa. Não é ver o Pai através de Jesus. Felipe pediu para ver o Pai. Só que nós entendemos que Jesus não tinha como mostrar o Pai. Aí veio com essa conversa dizer que ele era o Pai, quem visse o Pai, quem visse ele estava vendo o Pai, porque o Pai estava nele e que ele estava no Pai. Mas Felipe quer ver o Pai de verdade e não vê-lo de forma simbólica ou representativa através de Jesus. Ainda assim, Jesus disse que mesmo que eles não acreditassem nele, que pelo menos confiassem nas obras que ele realizou. Veja o desdobro de Jesus. Não tinha nada a ver envolver obras e ver o Pai através dele. As perguntas que os discípulos fizeram eram perguntas simples, claras e precisas. Ainda assim, Jesus disse que mesmo que eles não acreditassem nele, que pelo menos acreditassem nas obras que ele realizou. Se pergunte, você que está me ouvindo, se pergunte, a que obra Jesus exorta que seus descrentes seguidores acreditem? Que obras Jesus está se referindo? A palavra obras está no plural. Logo, Jesus não está se referindo a uma de suas obras, mas a todas elas. E quais foram as obras que supostamente Jesus teria feito? A Bíblia diz que Jesus curou leprosos, cegos, mudos, aleijados, de todas as enfermidades que são mencionadas, e até levantado de suas sepulturas os mortos. Foram essas as obras que Jesus fez enquanto supostamente esteve aqui, e que são relatadas nos evangelhos. Note também que Jesus disse que as obras que ele fez são as obras de seu Pai. Portanto, são essas obras que Jesus disse que seus seguidores, se confiassem ou tivessem fé, seriam capazes de fazer. E é aqui que vemos que as histórias contadas pelos evangelistas não passam de contos. Elas não condizem com a verdade real dos fatos. Elas se contradizem até mesmo entre seus próprios enredos. Essas obras seriam feitas, o contexto é claro, pelos seus discípulos de Jesus, pelos discípulos de Jesus daquela época. O texto, ele aponta para os discípulos de Jesus daquela época, não é para os discípulos de Jesus futuros. Contrariando assim os crentes de hoje, que acham que essas passagens bíblicas se referem a eles. Mas o contexto mostra claramente que Jesus está se referindo àqueles discípulos. Essas obras seriam feitas, o contexto é claro, pelos discípulos de Jesus daquela época. Tanto que o texto diz que era eles que não conheciam o Pai nem a Jesus. Por exemplo, Jesus está dizendo que os discípulos de hoje não conheciam o Pai e que não conheciam Jesus, que não sabiam o caminho? Não. Quem é que não conhecia nem o Pai, não conhecia nem o Pai, nem a Jesus e nem o caminho que Jesus estava falando? Eram os discípulos daquela época. E foram a esses que Jesus disse que eles fariam obras mais poderosas, as mesmas obras e obras mais poderosas que Jesus fez. Está entendendo? O texto é claro. Basta se centrar no contexto e ver o que o escritor quer dizer com essas ou outras palavras. O texto não diz nem deixa subentender que quem faria essas obras seriam os cristãos do nosso tempo, que se consideram os discípulos de Jesus. Não, o contexto não mostra isso. Segundo, podemos dizer, como Tomé e Filipe, que Jesus realmente é um mentiroso descarado. Na verdade, o mentiroso aqui é quem escreveu essa mentira, né? Escreveu o Evangelho. Nenhum discípulo de Jesus no passado, ou mesmo em nosso tempo, realizou obras iguais, e muito menos mais poderosas que ele teria feito, ou que as que ele fez.
Assim, Jesus e suas promessas são ilusões, contos que servem apenas para nutrir esperanças vãs naqueles que se sentem satisfeitos em ouvi-las. Nenhum seguidor de Jesus ou seus parentes, quando acometidos por doenças como câncer, AIDS, coronavírus, dengue ou mesmo gripe, por mais fiel que fossem ao clamor, fossem fiéis que fossem ao clamar pelo nome de seu mestre, ou seja, Jesus, viram seus entes curados. Digo aos crentes de hoje, qual foi deles que um de seus parentes ou amigos estiveram sob essas doenças e foram curados por eles pronunciar o nome de Jesus ou pedir em nome de Jesus, já que Jesus disse que tudo que eles pedissem no nome dele seria realizado. Não vemos. E como disse logo no início, esse texto é a prova mais clara de que os analfabetos nunca leram escritura coisa alguma. Eles não conheciam as coisas mais básicas da lei dos judeus. Eles passaram mais de 3 anos aprendendo com Jesus e outros tantos com João Batista antes, porém nada sabiam. Eles sequer conheciam a regra judaica que dizia que o Deus hebreu jamais poderia ser visto. Desculpe. É tanto que eles pediram, o Felipe pediu para que Jesus mostrasse o Pai. Mas qualquer judeu idiota, digo, qualquer judeu lá daquela época, né? Hebreu, por mais retardado que fosse, conhecia a principal diretriz da Torá, que dizia que eles deviam adorar somente a Jeová e tal, e que o Deus hebreu era espírito, né? Não poderia ser visto. Não é essa o que diz lá o Êxodo 20, e ele não apareceu por meio de imagens, que não deveriam fazer imagens de coisas no céu, de coisas na terra. E esse hebreu aqui, de nome Filipe, pediu para que Jesus mostrasse o Pai, mostrando assim que não sabia de nada da Torá, nem das regras mais básicas do Velho Testamento, que os judeus chamam de Torá, ou Tanakh. Eles não sabiam que somente o Deus hebreu deveria ser adorado. Esta é a regra mais básica e ainda assim eles desconheciam. Lembre-se que João, o apóstolo amado de Jesus, se ajoelhou por 2 vezes para adorar um anjo. Essa passagem encontra-se lá no livro de Apocalipse. João se ajoelhou por 2 vezes querendo adorar um anjo que estava falando para ele as mensagens lá do Apocalipse. Então prostrei-me antes dos seus pés para o adorar. Um discípulo de Jesus, mais tarde foi o apóstolo João. É claro que sabemos também que hoje o Apocalipse de João não foi escrito por João, aquele discípulo de Jesus, mas os cristãos acreditam e confessam essa crença de que foi João. Então nós vemos esse João, discípulo amado de Jesus, se ajoelhando diante de um anjo e querendo adorar o anjo. E isso é uma afronta à lei dos judeus. Qualquer judeu analfabeto, ignorante, sabia da regra básica que é essa, que não devia adorar a mais ninguém, exceto Deus hebreu. Esse João que viveu com Jesus e segundo esse relato, viveu mais em torno de 90 e poucos anos, foi e se prostrou para um anjo, querendo adorar o anjo. Não foi uma vez só, não. Temos mais essa declaração aqui agora no Apocalipse 22, 8. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. Quando as ouvi e vi, prostrei-me para adorar, antes dos pés do anjo que mais mostrava. Ou seja, se prostrou diante do anjo que mostrava aquelas coisas. Aí, antes que um crente venha falar bobagem, dizer, não, ali ele se prostrou, mas não foi um ato de adoração, não. Era um ato de reverência e tal. Mentira, o texto mostra que foi um ato de adoração mesmo. O apóstolo queria adorar o anjo. É tanto que ele foi repreendido 2 vezes pelo anjo. O anjo disse que ele não deveria adorá-lo porque ele, o anjo, como ele, era só servos, era co-servos. Veja a declaração do anjo. Vê, não faças tal.
Não faças tal, ou seja, não faça tal coisa, não se ajoelhe, não se dobre, não queira me adorar. Eu sou servo contigo, com teus irmãos, os profetas, e com todos aqueles que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Veja, o anjo disse que era para ele só adorar a Deus e não adorá-lo, mostrando que o discípulo que andou com Jesus não sabia nem da regra mais básica do judaísmo e nem mesmo da nova religião que eles estavam criando, que era o cristianismo, né? Foi e se prostrou diante de um anjo 2 vezes e queria adorar o anjo. Mostrando que isso tudo é lenda, tudo isso é mentira, que um judeu jamais faria uma idiotice dessa. Uma pessoa que desde criança aprende com seus pais que só deve adorar Javé, cresce e passa a estudar. É lógico que não estudavam coisa nenhuma, pois pescador algum sabia ler naquela época. Mas os cristãos dizem que os judeus, desde mocinho, desde criança, já aprendiam a ler a Torá e a escrevê-la. Então, vamos imaginar e desconsiderar a verdade dos fatos, que é que as pessoas, como pescadores, prostitutas, ladrões, não sabiam ler coisa nenhuma naquela época. Por isso que os discípulos de Jesus se enquadram nessas condições. Eram analfabetos, não sabiam ler, e por isso que nós vemos eles fazerem tantas besteiras, não conhecerem o básico da Torá, porque eram analfabetos. E ver em seus escritos que só Javé, isso nós vemos acontecer, os discípulos de Jesus não saber que um dos mandamentos básicos era saber que Jeová devia ser adorado. Em seguida, conhece um tal de João Batista, ou seja, estou relatando as supostas condições dos discípulos de Jesus, que eram judeus, que deveriam conhecer a Torá, já que eles, supostamente, os cristãos alegam que eles aprendiam a ler desde cedo. Depois, esse mesmo discípulo vai, conhece João Batista, passa um tempão lá com João Batista. Não estou dizendo que João passou com João Batista, estou dizendo que boa parte dos discípulos de Jesus vieram do segmento de João Batista, então deveria conhecer bastante coisas da Torá. Mas, no entanto, nós vemos que os discípulos não conheciam nada, muitos não conheciam nada. Inclusive, esse João, que era amado por Jesus, não conhecia um dos fundamentos mais básicos da lei dos judeus. Aí depois surge um tal de Jesus, se dizendo filho do Deus, que só deve ser adorado. Mas mesmo depois de todas essas fases de aprendizagem, estou falando de João e dos outros discípulos, mostra não saber nada das regras mais básicas de seu povo e de seu Deus. Está entendendo? Como é possível, né, acontecer isso? É isso que é fé? Fé racional? Que é a racionalidade nesses contos? Onde há racionalidade nesses contos? Só há bobagens. Fé dos cristãos não tem nada de racionalidade. Fé para eles sim, acreditar cegamente em contos e se deixar ser levado em ondas de delírio. Essa passagem nos mostra isso. E fé é isso, acreditar num conto bobo desse, que não há consistência nem mesmo dentro do próprio parágrafo. Já nós vemos várias inconsistências. Quanto mais em toda a obra dos 4 evangelhos, em conjunto com o restante do Novo Testamento. É só desencontros. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.